Uau! Sabes, Matilde, eu costumo dizer que as coisas levam tempo e geralmente as coisas que levam muito tempo são coisas extremamente valiosas e interessantes. É só ver um elefante. Quanto tempo leva o período de gestação? Então, naturalmente que esta edição também levou o seu tempo porque estava a ser desenhada. Esta coisa de horticultura. Hã? Matilde, uau, conta-nos lá um bocadinho quem és, aquelas introduções, aquilo que naturalmente nós temos que saber de antemão. Bem, não há mistério nenhum. Matilde é uma jovem moçambicana. Não vou falar a minha idade, não se revela a idade de uma mulher. Será? Não, segredo dos deuses. Então, sou uma jovem moçambicana. Sou natural da província da Zambésia, distrito de Gurua. Vim para cá, para Maputo, para estudar e acabei ficando. Então, eu sou uma jovem que desde 2019, se não estou em erro, tenho vindo a me aventurar para cultivar a minha própria comida em casa. Não que eu cultive tudo, claro, muitas coisas temos que ainda comprar, mas a maior parte das coisas, o que eu consigo, eu cultivo em casa. Pois é. Claro, não que cultiva tudo. Estava eu aqui já a querer perguntar, arroz também? Estava eu. Aquelas, mais aquelas nossas perguntas de provocação, vamos assim dizer, para naturalmente... como é que eu diria? Para animar o momento, né? Agora, Matilde, o que é que te levou a... A Matilde disse que não vai revelar a idade, mas eu asseguro-vos que ela é muito jovem. É o que parece. Obrigada. Ela é muito jovem. E geralmente algumas pessoas tendem a achar que produzir em casa, isso é de pessoas mais velhas. Eu, jovem, bonita. Então, agora, o que levou a produzir em casa? Bem, Malu, eu tenho que pensar o que é que me levou a produzir em casa. Eu acho que foi curiosidade e, na verdade, o bichinho veio mais à tona quando eu trabalhei para a UNAC, na Nacional de Camponeses. E eu não era técnica agrônoma lá, era oficial de advocacia políticas, mas eu tinha colegas que trabalhavam no campo, então eles sempre falavam de agroecologia, de produção orgânica, das vantagens. Eu até às vezes ia espiar os treinamentos que eles davam, algumas técnicas que davam aos camponeses, e eu futucava um e o outro, peço para ensinar. Não, isso não é para ti. Tudo bem. Então, prontos, por curiosidade e também porque, de uma certa forma, eu considerei-me um bocadinho descontente em relação à qualidade dos alimentos. O sabor é diferente, os alimentos que são comercializados cá em relação aos que são comercializados na minha terra natal são diferentes. Por exemplo, o tomate tem outro sabor, a cebola tem outro sabor, a própria folha de abóbora, folha de batata doce, enfim, um bocadinho de tudo. Todas essas culturas que podem ser produzidas em casa, eu sentia algum sabor não muito familiar, isso não me agradava. Até que aventurei-me, passei a produzir em casa. E há quase 6 anos que tenho feito isso e tem sido uma experiência muito interessante. Uau, há quase 6 anos. Isso é uma boa experiência, hein? Há quase 6 anos já a produzir. E como é que foi, assim, a primeira experiência com a horticultura? Houve algum apoio? Como é que foi este processo? Bem, a primeira experiência foi mesmo aventura, foi um desastre total. Eu enchi sementes no único local, desleixei a horta, não tirei as ervas daninhas, sofri ataque de pragas. Eu lembro que na altura eu tinha lançado repolho, couve e um bocadinho de tomate.
e o repolho pegou pragas, mas depois eu lembrei-me da dica da cinza. Eu joguei cinza no repolho, no tomate, na couve, e por sorte naquela noite choveu e de manhã não tinha nenhuma praga. E eu acabei comendo repolho, mas claro, tinha algum defeito. Essa é uma das desvantagens das culturas agroecológicas. O tamanho é diferente, tu podes ter defeitos lá no interior, mas são saborosos. Então foi uma experiência, aprendi bastante com a primeira experiência. Ainda bem que não tinha ninguém por perto para poder rir da situação, rir de mim mesma, e aprendi com a lição. Enfim, só erra quem faz alguma coisa. Exatamente. E só chega a este nível de expertise, vamos assim dizer, quem naturalmente um dia aceitou errar. Sim. Então, aqui já começamos a ouvir uma dica. Se está a produzir ou coloca semente ali ou há pragas, é só colocar cinza. Sim. No campo. Sim. Uau, tá vendo? Coisas que nós temos em casa. E como dizias, esses alimentos são saborosos. São saborosos. Isso é muito interessante. Agora, já deixaste aqui ficar que produzes de uma forma orgânica. Já deu para perceber. Sim. Agora, eu queria perceber na prática o que é exatamente esta coisa de horta orgânica. Bem, horta orgânica, o que é? Eu considero que é uma produção isenta de qualquer químico. Qualquer químico, seja desde a fase da preparação do solo, do combate às pragas, todas as fases. Eu considero assim, e foi assim que eu aprendi espiando os treinamentos dos meus colegas da UNAC. E eu depois vi que era algo, acima de tudo, sustentável e econômico, porque a maior parte dos camponeses, quem eles davam treinamentos, eles davam testemunhos que a vida deles já havia mudado, que já não tinham que se preocupar em adquirir agroquímicos que eram muito onerosos para eles. Sabemos que a agricultura em Moçambique é basicamente subsistência, então não tinham lucro nenhum. Então, quando passaram a usar as técnicas agroecológicas, passaram a ter resultados muito, muito entusiasmantes e satisfatórios. Uau! Sabes, Matilde, eu estou aqui... neste programa nós trazemos sempre jovens curiosos, jovens fora da caixa, que decidem ou identificam-se com as questões ambientais. E deu aqui para perceber que não estavas a trabalhar diretamente nesse setor, mas por causa da curiosidade, esses depoimentos que eles davam, por que não? Então, por que não experimentar? Mas como é que as pessoas viam essa tua atitude de, não, eu também quero ver? No princípio, os meus colegas, teve um que Deus o tenha, Moisés, ele dizia, isso aí não é para ti, nós estamos aqui para ensinar camponês, você é técnica, sai daqui. Então, eu disse, mas estou a pedir esse manual, tinha um manual. Eu peguei escondido o manual e fui ler em casa. E gostei das dicas que lá vinham. Dia seguinte devolvi o manual, depois ele disse, meu, o manual sumiu, eu tinha levado. Então, eles inicialmente viam como uma mera curiosa, que só estava ali para até atrapalhar o trabalho deles, mas depois eles acabaram vendo que eu estava mesmo realmente interessada. Um outro, Cláudio, estava a trabalhar em Marraquene, passou-me até mudas de morango, já produzi morango em casa, já por muito tempo, acho que por uns 6 meses comi morangos em casa, e ele dava-me dicas, olha, faça isso, faça aquilo. Então acabei sendo colega no setor deles, mas só para a área da prática. Então foi uma experiência bastante interessante. Uau! Eu estou aqui a imaginar, acho que a Matilde tem uma quinta para produzir quiabo, tomate, repolho. Eu acho que é preciso uma quinta, né? Não tenho uma quinta. Ainda não tenho. Ainda não. Eu gostei dessa. Ainda não tenho. Ainda não tenho. Eu produzo mesmo no pátio. Tem uma área, não sei estimar, mas acho que são uns
5 metros no mínimo, uma área relativamente grande. Ok. E que, por acaso, os meus vizinhos do lado, eles fizeram piscina. Mas eu estou a fazer horta. Ok. Então, eu olhei, eu pensei, olha, esta área aqui dá para produzir. Então, comprei o que vulgarmente chamamos de serradura, que é o estrume do aviário, aquele processo quando removem para a mudança do ciclo de produção das aquele galinhas. estrume Sim, ali. aquele estrume. Então comprei com um vizinho e coloquei lá e segui todas as dicas que tem que regar de manhã à noite e tem que colocar num período em que está um intenso sol, um sol mesmo muito, muito intenso para poder curtir. Porque se não curtir, vai poder queimar tanto as plantas como as sementes. Então, o que é curtir? Curtir é o processo através do qual o estrume, ou seja, aquelas fezes viram estrume, viram inofensivas tanto para a semente como para as plantas e ao mesmo tempo viram, como é que eu posso dizer, incentivo para produzir o crescimento das próprias plantas. Então tem que respeitar um período. Por este caso eu levei cerca de 2 semanas a regar de manhã à noite, foi por aí mês de setembro. E tive sorte que um outro dia caiu chuva, então descansei de regar. E é melhor se prepararem porque o cheiro é horrível. Tem que fechar todas as janelas, tem que fechar todas as portas. E os vizinhos da piscina? Não, os vizinhos, felizmente ninguém veio reclamar. Eu acho que até nem sequer sabiam de que lado vinha o cheiro. Mas assim, foi estressante. Mas hoje, pronto, é gratificante. Tenho quiabo, neste momento eu tenho quiabo, tenho folhas de abóbora, tenho folhas de batata doce, tenho piripiri também. Essa é uma coisa que é recomendável, colocar algumas culturas que também afastam, combatem as pragas. Sim. Então, há quem coloca a amargosa ou há quem coloca algumas ervas aromáticas. No meu caso, eu coloquei piripiri, não muito, um bocadinho, são umas 5 ou 6 plantas assim espalhadas pela horta. Não que eu não sofra ataque de pragas, eu sofro, mas não sofro tanto assim. Então, são algumas dicas básicas que eu fui aprendendo, outras fui descobrindo sozinha. Umas fui descobrindo sozinha com os geros, né? Sim. Com os geros. Tentativa e erro. Exatamente, tentativa e erro até atingir o sucesso. Exato. Sabe, eu já tive uma experiência, não na questão de hortas, mas em casa houve uma vez que tinha ali estrume e de repente começou a matar, começou a queimar algumas plantas. Então, isso quer dizer que não houve esse processo. Não. Foi só, põe aí da maneira assim, não sei o quê, espalhar algumas plantas, mas não houve este cuidado ou essa dica. Pois é, nessa hora estava ofensivo tanto para as plantas como se tivesse lançado semente, iria queimar a semente. Tu até podes, por exemplo, no segundo dia, depois de regar, tenta meter o dedo, a sentir uma quentura. Fica quente aquilo. Então, depois de curtir, quando vais meter inseres o dedo ali e sentes que é um bocado frio. Eu acho que até levando o termômetro pode-se conseguir medir a temperatura, mas ainda não cheguei a esse nível de curiosidade, vou até mesmo de modo natural. Então, esse é um dos indicadores que eu vejo que já está. E também o cheiro, né? Quando já não cheira mais, é só saber que já está curtido. Agora, há um problema aí, ou melhor, há uma dúvida que surge. Estamos a falar de hortas, estamos a falar de plantas, naturalmente, que precisam de água. E como é que tens feito essa questão de gestão de água? A fatura não vem aos milhões? Aos milhões? Não, a fatura não vem aos milhões porque, bem, felizmente, as mudanças climáticas ainda são um bocadinho simpáticas conosco e temos alguma chuva. Nem sempre, mas temos alguma chuva. Não temos como devíamos ter, mas temos alguma chuva. Então, uma das coisas que eu faço, por exemplo, depois de cair chuva, eu fico no máximo 2 dias sem regar. Uma chuva intensa. Eu fico pelo menos 2 dias sem regar porque o solo ainda está muito úmido e não há necessidade de regar.
Por um lado é isso, mas também por outro lado eu costumo a buscar conservar a água da chuva. Aquela técnica básica que fazíamos quando éramos crianças, antes de ter água canalizada em casa, pegar os baldes e colocar nos cantos exterior da casa, onde cai a água das calhas e por aí fora, e conservo a água e dá para regar por algum tempinho. Tenho um tambor, um balde bem comprido que dá para aguentar por algum tempo. Há sempre uma maneira de fazer face a esses desafios, como exatamente temos aí a questão das pragas, temos aí a questão da gestão de água. Então o espaço também não precisa ser tão grande, Não. porque, como dizias, os vizinhos fizeram uma piscina, então já estou a imaginar o tamanho de uma piscina. Então é um espaço... E eles fizeram piscina e ainda tem jardim. Ok. Então, se bem que eu acredito que o espaço deles é maior que o meu, mas não precisa de muito espaço. Mesmo a dimensão desta mesa, dá para produzir muita coisa aqui. É só questão de organizar bem e cuidar, obviamente, para que nenhuma cultura passe dos limites e acabe roubando o espaço da outra. Normalmente as trepadeiras ou as rastejantes têm essa mania. As folhas de batata doce, folhas de abóbora, não respeitam o seu espaço, tem que estar sempre a reduzir, porque estão sempre a passar. Sempre a passar. Então, quando des por ti, já tens mais folhas dentro de casa. Sim, sem saber como é que chegaram. Exato. Agora, como é que produz em casa? Vamos lá, por exemplo, assim, eu só tenho fruteiras. Tenho fruteiras, tenho também moringa e o resto são medicinais, mais medicinais. Estou a falar de aloe vera, bosana, sei lá, eu não sei em português como é que chama-se, e outras que eu não conheço os nomes, algumas também capim-cidreira, etc. Mas eu quero perceber, para uma pessoa que nos está a ouvir agora, não entende nada, nunca produziu nada, como é que essa pessoa pode fazer? Ou vamos dar aqui alguns exemplos de alguma cultura, como a pessoa pode produzir, etc. A primeira coisa é tem que ter vontade. Tem que ter muita vontade. Para suportar o cheiro e tal. Tem que ter muita vontade e paciência. Mesmo eu, às vezes, mando passear a horta e fico no meu canto. Depois eu vejo, olha, se eu não cuidar dela, ninguém mais vai cuidar. Então, assim, para quem está a começar, eu recomendo que pegue as culturas que são fáceis. O que vulgarmente os chefes de cozinha chamam de cheiro verde. Estou a falar de salsa, coentro, cebolinha, essas coisinhas são mais fáceis de lidar e com o tempo já pode aventurar para o tomate, batata doce, abóbora, mas batata doce e abóbora, se estiver, por exemplo, se for alguém que, por exemplo, mora num apartamento, tem que certificar que tenha uma estrutura onde a planta vai trepar. Sim. Porque se está no chão, as ramas de batata doce, elas vão se espalhar pelo chão. Sim. Mas se tiver uma estrutura colocada, elas vão trepar ali. Então, por acaso, tenho uma amiga que ela cultiva, ela mora num apartamento e ela cultiva lá, tem os seus vasinhos e tal, faz uma estrutura trepadeira, as plantas trepam lá, vai tirar 1, 2 folhinhas, põe na sopa e fica bastante econômico também. Okay. Então eu recomendo que comece com pouco, vai medindo a sua paciência em relação ao cuidar da horta, porque mesmo até hoje não consegui medir exatamente qual é a minha paciência em relação à horta, mas vão ver que produzir o próprio alimento é muito gratificante. Acima de tudo, eu considero também uma coisa terapêutica, ajuda bastante. Quando eu passo horas a fio ali na horta, a cuidar das plantas, a trabalhar na horta, de verdade, depois de um tempo, tomo um banho, sinto-me relaxada, é como se fosse uma terapia mesmo, uma terapia. Então, eu recomendo que
Eu acho que, bem, infelizmente não existem nenhum estudos comprovados, mas se for o caso, eu diria que a horta é uma boa técnica terapêutica para aliviar o stress. É. Agora, além do stress, quais são outros benefícios que deu para perceber? Bem, primeiro é que numa época em que estamos a enfrentar os efeitos nefastos das mudanças climáticas, eu acho que produzindo organicamente nós contribuímos suficientemente para não danificar a camada de ozono, porque os agroquímicos são muito maliciosos para a camada de ozono, isso é uma coisa, mas também a outra coisa, eu acredito que a própria saúde dos solos, por exemplo, porque nós sabemos que a desertificação dos solos, na verdade, a maior parte dos locais que enfrenta esse problema é devido ao uso intensivo de agrotóxicos. O Brasil é um exemplo claro disso. Então, nós vamos contribuir, como disse Malou anteriormente, um passo de cada vez, pouco a pouco, vamos contribuir para que o meio ambiente fique muito mais sustentável para nós. E por outro lado também é que acaba trazendo vantagens econômicas. Por exemplo, o quiabo que eu trouxe para vos presentear aqui, o plastiquinho, por exemplo, cá na cidade de Maputo, nas artérias vestas, custa 100 meticais. É esse mesmo plástico, custa 100 meticais. Okay. Então, eu estou literalmente se não estou em erro, desde setembro do ano passado, que não compro quiabo. Eu tiro o quiabo da minha casa. E eu ofereço também aos meus amigos, meus familiares. Quem estiver interessado, pede-me, eu colho e ofereço. Então, tem essa componente econômica também. Ajuda o bolso. Ajuda o bolso. E não refiro-me só ao quiabo. Eu refiro-me às folhas, ao tomate. Eu lembro que em 2019 eu fiquei... de passagem em 2019 até finais de 2019, quer dizer, até ao final do primeiro trimestre de 2020, eu não comprei tomate. E no ano passado fiquei 4 meses também sem comprar tomate. Sem comprar tomate? Sim, e eu colhia da horta, tanto para os cozinhados como para as saladas. E é incrível que até cresceu aquele tomate cereja, mas eu não plantei. Cresceu tomate cereja. Tomate cereja é aquele que no supermercado é muito caro. Aquele pequenininho que usa-se para salada. Sim. Que vemos aí naquelas novelas pratinhos da Itália, nas pizzas. Exatamente. Muito chique, muito chique. Então, eu tive em casa isso durante os 4 meses e saboreei bastante. Então, tem esse lado econômico. Tem esse lado. E esse é um dos bons argumentos para que as pessoas possam aderir às hortas orgânicas, caseiras. Uau! Mas por que as pessoas não iam aderir? É bom para o ambiente, é bom para a saúde, é bom para o bolso, é bom até para... Uau! É muito bom, porque tem esta questão que dizias, o fato de ser terapêutico, né? Com muito stress, todos nós estressados, uma rotina corrida, é um tempo para relaxar. Exatamente. É excepcional. Agora, já inspiraste algumas pessoas? Já. Temos casos de influenciados. Já inspirei algumas pessoas e por acaso estou a dever uma visita a uns amigos. Eu tenho um amigo que agora mudou-se, ele e a irmã, todos mudaram-se para Marraquene, e Edilson, ele tentou várias vezes fazer horta em casa. Ele disse que não está bem, Matilde, não está a dar certo. Então eu disse, olha, arranja um tempo, eu vou para aí ver o que se passa. Então tenho marcado já um SOS horta. Gosto do teu senso de humor, hein? Sim. Um SOS horta. Daria até nome para um programa, para um podcast, para um... SOS horta. SOS horta. Ir apoiar todas as hortas que estão mortas, que estão aí abandonadas. Mas daria um bom programa, sabes? Quem sabe?
Que é isso? Eu acho que não. Acho que as pessoas não iam aderir. Ias ser uma horda influencer. Como as green influencers. Enfim, agora, infelizmente o tempo não perdoa, né? Infelizmente o tempo não perdoa. Estamos já mesmo a correr, mas há coisas que eu acho que é importante deixar ficar, antes mesmo das últimas considerações. De uma forma sintética, como é que achas que a horta, esta cultura, vou soar redundante, a cultura da horticultura, ou a cultura da produção, ou fazer hortas. Entendemos. Entendemos e aceitamos, ouvimos e não julgamos, dizem. Então, como é que isto pode beneficiar numa escala mais ampla, no sentido do país, por exemplo? Como é que achas que isto pode ser bom neste sentido? Bem, primeiro, ao que eu já havia dito antes em relação à contribuição que é individual, neste caso familiar, no âmbito das mudanças climáticas, mas também, por outro lado, eu acho que a própria consciencialização dos alimentos saudáveis, frescos e saborosos, e a sustentabilidade ambiental através da gestão dos recursos naturais, estou a falar da água e a gestão do lixo, por exemplo, o adubo, a cama do aviário, neste caso, aquilo é lixo. Então, podemos ir à lixeira de Infulene e vamos ver aquilo em formato lixo, jogado mesmo. Então, nós também acabamos reduzindo essa proliferação de lixo, que é um lixo saudável. Por outro lado, um conceito que eu aprendi na UNAC, o conceito de soberania alimentar. A soberania alimentar, resumindo, é o poder que as pessoas têm de produzir o que querem, de comer o que querem e do jeito que elas quiserem. Então, eu posso considerar-me que eu tenho uma soberania alimentar. Exato. E não segurança, porque segurança é assim, tu és dado algo para comer e comes aquilo e pronto. Enquanto soberania, tens o poder de escolher como é que vais produzir, todos esses aspectos. Então, eu acho que também acaba trazendo a soberania alimentar e que reduz a dependência do mercado, e aí depois nós já vamos entrar na questão da inflação, o que fere os nossos bolsos, que estamos a chorar todos os dias. E por outro lado, a questão da nutrição. Por exemplo, eu decepcionei-me recentemente porque tentei cultivar cenoura e beterraba, não deu certo, mas aprendi a lição porque que não deu certo. Mas eu imaginei, por exemplo, aquelas mães que têm bebês e estão na fase de introduzir as papinhas, papinhas saudáveis, com cenoura, com todos aqueles produtos que são frescos e que podem ser produzidos em casa. Então, ao invés de comprarem já aqueles produzidos à base de agrotóxicos que vai acabar intoxicando a pessoa desde a fase bebê, fica muito mais saudável dar essas comidas nutritivas. Não falo só das crianças, mesmo nós também adultos precisamos de comer comidas saudáveis. O outro ponto é o fortalecimento social, a coesão. Então, o fato de, por exemplo, eu trazer aqui o quiabo para vocês, acabamos trazendo um laço. Né? Então, vocês depois dizem, olha, o quiabo estava muito bom, olha. Eu tenho alguns vizinhos que, por exemplo, dizem, mas eu não sabia essa dica da cinza, eu não sabia isso, como é que fazes isso? Então, isso acaba também fortalecendo os laços de amizade, comunitários e por aí. Por último, a questão da educação e cultura alimentar. Produzir a própria comida, acima de tudo, traz a consciência de que nós somos capazes e nós podemos fazer aquilo que nós queremos e quando nós quisermos, o que de uma certa forma acaba nos dando um poder de controlar o que entra nos nossos estômagos. Então, de uma forma assim resumida, não sou expert em educação ambiental como o Malo aqui, mas é isso que eu posso dizer em relação às vantagens. Fantástico. Matilde, uma conversa super interessante. Um conceito aqui deixado de ficar, soberania alimentar, também muito interessante. Já deu para ver algumas linhas a respeito. É um conceito muito interessante, mas infelizmente o tempo não perdoa, o tempo anda para a frente. Exatamente. E também é dito que não posso deixar tudo hoje. Claro.
Senão não me chamam mais. Exatamente. É preciso dar aquele cheirinho. As pessoas cozinham e ficarem... Ei, mas isso de soberania alimentar... espera. Agora depois vai chamar para explicar como se produz o que há, como se faz isso. Tá a ver? Então. Agora, última mensagem. Assim em 30 segundos. Façam horta em casa. Uau. É relaxante, é gratificante, dá alegria. É emocionante colher a sua própria comida, sair da cozinha, dizer que eu vou à horta pegar cebolinha. Faltou tomate, vou à horta pegar tomate. Ou faltou cebola, vou à horta pegar cebola. E não dizer que tem que ir ao mercado, vasculhar a capulana ou o bolso. É muito interessante, é gratificante e é uma bênção. É uma bênção fazer isso, porque há tanta gente que não tem essas capacidades. Por exemplo, na Europa, muita gente sofre para produzir. Eu tenho pessoas conhecidas que sofrem para produzir. Elas têm que levar aí suas plantas para o interior da casa, aproximar o aquecedor para que as plantas não morram. Assim, por causa das temperaturas excessivamente baixas. Opa. Mas aqui em Moçambique nós temos a vantagem de não ter que sofrer com isso. Então, vamos aproveitar as oportunidades que nós temos de produzir e comer aquilo que nós formos a produzir. E, acima de tudo, vai trazer saúde para nós e para o meio ambiente. Porque não há planeta B. Só existe um planeta A. Enfim, depois, com o tempo, vamos perceber de onde é que vem a ideia do planeta B. Mas, naturalmente, que não podemos deixar ficar tudo hoje. Sim. Né? Temos que dar uma curiosidade. Exatamente. Querido amigo, querida amiga, foi um prazer enorme estarmos aqui nesta nossa edição número 63, 63ª edição. Então, tivemos aqui em conversa com Matilde Buanaús, ela que é horticultora orgânica, ou seja, ela produz hortaliças em casa de forma orgânica, respeitando o meio ambiente. Segundo ela, isto é muito saudável, faz bem à saúde, reduz o stress, alimentação saudável, temos também a questão de proteção ambiental, coesão social. Uau! Muitos benefícios. E também deixou aqui ficar um conceito que todos nós temos que pesquisar, a questão da soberania alimentar. Eu sou Manuel Maloa e foi um prazer neste dia 8 de maio de 2025 servir todos vocês. Até próxima quinta-feira pelas 16 horas em ponto, se Deus quiser.